Respingos históricos. A história da Palestina é, antes de tudo, a história de um povo sofredor em luta angustiante pela sobrevivência e a paz. Escravo por longos séculos de egípcios, babilônios e outros povos, mais de uma vez, após esforços ingentes e sanguinolentos, conseguiu a reorganização comunitária em regime teocrático, experimentando quase sempre aflições inomináveis para perder a liberdade logo depois, fazendo da defesa da fé espiritual a sua política e da religião o alicerce da vida nacional. Viveu sempre em comunidade fechada sob a inspiração do monoteísmo, qual ilha num convulso oceano politeísta, aproximadamente no ano de 143 a.C., experimentando o jugo do Império Seleucida, que se encontrava então em lutas desenfreadas com partos, romanos, egípcios e outros povos. Simão Macabeu libertou a Judéia, fazendo-se eleger de imediato, em Assembleia Popular, general e sumo sacerdote, função esta que ficaria retida por hereditariedade na sua família. Os asmoneus, mais tarde, em 78 a.C., foram conquistadas e adicionadas à Judéia, a Samaria, a Galiléia, a Idumeia, a Transjordânia e outras terras, recuperando a Palestina os seus primitivos limites. À medida, porém, que aumentavam as dimensões territoriais, diminuía o fervor religioso, enquanto o progresso grego era absorvido pela casa asmoniana, que então passou a sofrer a mais severa restrição e desprezo da classe dos fariseus em 63 a.C., como Pompeu, que se encontrava com as legiões no Oriente, vitoriosamente às portas de Damasco. Foi convidado pelos israelitas para um arbitramento entre Hircano II e Aristóbulo II, que disputavam a coroa. O arbitramento foi favorável a Hircano II. Esse fato deu origem à célebre campanha do apaixonado triunvirato contra Aristóbulo II, que, inconformado com o resultado do arbitramento, o enfrentou, perdendo a batalha na Cidade Baixa. Refugiou-se o rebelde no templo, na parte alta de Jerusalém, onde 3 meses depois foi vencido. A vitória de Pompeu custou 12.000 judeus sacrificados e todas as terras dos macabeus, que passaram a pertencer ao Império Romano. Depois da morte de Crasso, que saqueara a cidade em 34 a.C., novo levante foi afogado em sangue por Longino, que sucedeu no governo da Síria, deportando cerca de 30.000 judeus, que ficaram reduzidos a ilotas. 43 a.C., com a morte de Antípater, os partos vitoriosos invadiram Jerusalém e fizeram seu titere a Antígono, o último dos macabeus. Ao mesmo tempo, em Roma, o segundo triunvirato se estabelecia e Marco Antônio e Otávio, tendo nas mãos os destinos do império, nomearam Herodes, filho de Antípater, para cingir então a coroa de Davi. 40 a.C. Herodes, com mão de ferro, expulsou os partos, aprisionou Antígono e o entregou a Antônio para ser executado. Logo depois, para fazer-se temido e respeitado, mandou matar todos os judeus que haviam apoiado os invasores. O esplendor helenista atingiu em Israel o período áureo com Herodes. Surgiram cidades deslumbrantes, a escultura encontrou guarida em toda parte. Jerusalém enriqueceu-se de monumentos e edifícios pomposos. Foram erguidos teatros e circo. Introduziram-se as competições de atletismo, os concursos musicais e as lutas de gladiadores. Em Cesareia foi construído um porto de mar e valiosas doações foram feitas a Bíblo, Rhodes, Esparta, Atenas. Considerando o templo de Jerusalém construído por Zerubabel ser um esplendor digno de Israel, mandou Herodes derrubá-lo e no seu lugar fez erguer o outro maior e mais imponente. Dissoluto e ambicioso quanto inclemente, Herodes mandou matar quantos projetavam a sua sombra sobre a coroa. Não poupando Aristóbulo, herdeiro legal do trono, acidentalmente morto no banho, nem a Mariane, sua segunda esposa e neta de Hircano II, irmã, portanto, de Aristóbulo.
Alguns dos próprios filhos, como Alexandre, pereceram nas mãos dos seus sicários, sendo que Antipater, considerado suspeito de conspiração, mandou prender indefinidamente. Afogou em sangue quantas conspirações foram ensaiadas, e o cerco de espiões se fez tão severo que certo dia, disfarçado no meio do povo, teria inquirido a um homem sobre o que pensava de Herodes, ao que este respondera: em Jerusalém até os corvos são da polícia. No ano 4 da nossa era, vitimado por hidropsia, febres e úlcera, desencarnou Herodes, ficando a casa de Israel por testamento dividida entre os 3 filhos, Herodes, Filipe II, Herodes Antipas e Arquelau. Antes mesmo que se consumassem as exéquias do Heródion, já Arquelau, moço ambicioso com 18 anos apenas, subjugava uma sedição, procurando logo depois em Roma o apoio de Augusto para um governo soberano. Antipas, após algumas providências, igualmente viajou à Itália. Herodes Filipe II demarcou a região norte e ali se estabeleceu com segurança. Roma, como sempre, através do imperador, escolheu a melhor política de que se utilizava entre os povos conquistados. As próprias disputas e lutas intestinas que os enfraqueciam, Arquelau foi feito etnarca da Judéia, Herodes Antipas e Herodes Filipe II tetrarcas, cabendo ao primeiro as cidades de Gualanitida, Traconitida, Bataneia e Panéias, e ao segundo a Galiléia, a Pérea, onde ficavam as cidades de Nazaré, Esdrela. Herodes Filipe I, primogênito do sumo sacerdote pelo lado materno, fora radical e definitivamente deserdado. Tentou conseguir a mitra branca e o peitoral sagrado, demorando-se, no entanto, como simples sacerdote, enquanto a função ficou retida entre os seus tios-avós. O lago de Genezaré era nomeado pelos rabinos como lugar que Elohim reservou para sua exclusiva satisfação. Graças aos encantos de suas margens e às aragens frescas que espalhava, era natural, pois, que os 2 tetrarcas aí disputassem a primazia para a cidade capital dos seus domínios. Mais poderoso em armas e dinheiro do que o seu irmão, Antipas aí mandou levantar a célebre Tiberíades, em homenagem ao imperador, num sítio onde existira anteriormente um cemitério, o que granjeou dos judeus a animosidade que a taxavam de impura. Filipe transformou da mesma forma a antiga Pânias, aformoseando-a e enriquecendo-a, e denominou-a de Cesaré de Filipe, situada na forma do Jordão, com um lago quase debruçado sobre as águas. Em Roma, depois de entrevistar-se com o imperador Arquelau, conseguiu a Samaria, a Idumeia e a Judéia, tendo Jerusalém como capital dos seus domínios, ficando melhormente aquinhoado, como semelhança ao genitor em crueldade e astúcia, aumentou os impostos, reconstruiu cidades com o suor e as lágrimas dos súditos, não atendendo às reiteradas solicitações do povo para que diminuísse a opressão. Arrebentou uma insurreição que foi afogada em sangue, crescendo o movimento interno, que passou a objetivar a dominação romana. Notificado o imperador por uma comissão de judeus prestigiosos em Roma, da situação calamitosa em Jerusalém, caiu Arquelau em desgraça, sendo deposto por Augusto, que o obrigou a transferir residência para as Gálias, em Viena, sem ordem de afastar-se dali. Ano 6 da nova era. Para Jerusalém, foi nomeado então o procurador romano. Como, porém, continuasse a rebelião, os romanos agiram com piedade, mandando crucificar 2.000 judeus, como coroamento das vitórias alcançadas. Jesus vivia a sua infância como súdito de Herodes Antipas. Ao início do seu ministério público, a Palestina se encontrava sob a fiscalização da Síria, cujo legado era Pompônio Flaco, e o procurador romano da Judéia era Pôncio Pilatos, o quinto na série de sucessão. Do seu palácio, em Cesareia Marítima, o procurador tudo dominava, desde Dom a Betsabe. Sob a opressão, Israel apresentava 3 classes sociais distintas, que se diferenciavam social,
política e religiosamente, admitindo diversas seitas outras, entre as quais distinguiu-se pela austeridade dos costumes dos seus membros, cordura e fraternidade, a dos assênios que tinha por norma o preceito: o que é meu é teu. Governado pelo Conselho dos Anciões, que constituído por 72 membros, entre os quais o sumo sacerdote, legislava sobre a vida e a morte dos súditos. Os saduceus, Zadoquim, nome derivado de Zadok, seu líder e fundador da classe, constituem a aristocracia feudal, encarregada dos ministérios religiosos e zelosos, observadores da aplicação rigorosa dos códigos da Torá ou lei, invariavelmente ricos, fruíam de consideração e destaque. Os fariseus, peruzinhos separados, eram considerados independentes economicamente e constituíam a classe média. Queriam-se mais judeus que os judeus, sendo os continuadores da severa exigência ortodoxa na prática religiosa, inicialmente instituída pelos macabeus. O povo An-Aretz, pessoas da terra, resultado da fusão entre mendigos, tecelões, trabalhadores braçais, artesãos de todas as procedências e pequenos agricultores, reduzidos à extrema miséria pelos impostos exagerados, constituía o denominado proletariado, como em Roma eram chamados os proletários. Este povo era odiado pelas outras classes, sendo que o Amilá Aretz, detestado, era mesmo perseguido e desdenhado, sem qualquer direito, estigmatizado pelo ódio generalizado. O Zanrá Aretzek enchia os campos e as cidades. Jerusalém revitalizava com Roma, no que diz respeito ao sem-trabalho, com a agravante de que em Roma estes recebiam o pão e circo propiciadas pelo imperador, que assim os entretinha e alimentava. Se uniram no partido dos fanáticos, que mais tarde se dividiu em zelotes, sicrírios, que insurretos perseguiam os próprios judeus, simpatizantes dos romanos, as quais apunhalavam às vezes na praça pública, espalhando terror. Conclamava a rebelião, destruindo em consequência aldeias e povoados que se negavam a segui-los. Os fariseus, por comodidade, procuravam unir-se aparentemente aos romanos, embora os detestassem e por sua vez fossem detestados. Roma, através dos seus diversos procuradores, insistia em colocar no templo de Jerusalém os símbolos do seu poder, a água dominadora ou a estátua do imperador, motivando reações sangrentas. Nesse íntere, as lutas perderam a aparência política e assumiram caráter religioso. Quando Teudas, o misto de Messias e Libertador, conduziu o povo ao Jordão e procurou repetir a façanha de Moisés no Mar Vermelho, gerando uma chacina violenta por parte dos opressores, que inclusive mataram o pseudo-Messias em 66 d.C. Irrompeu nova onda de libertação, com poucos resultados para os judeus. Novamente batidos e derrotados, a paz foi comprada pelo rabino fariseu Josharan Ben Saqui, ensejando a muitos ricos a salvação. Os pequenos comerciantes, artesãos e homens da terra, porém, conformados, refugiaram-se no Palácio Real, que foi saqueado, e lutaram até a destruição total do templo em 70, quando Tito mandou matar mais de 600 mil rebeldes em toda a Palestina. Pelos fins de 132 da nossa era, sob o comando de Simeão Bar Coxeba, que se dizia o Redentor, os judeus tentaram um novo levante e foram definitivamente destruídos, morrendo Coxeba em Bitá. Os romanos mataram mais de 300 mil judeus, destruindo mais de 900 aldeias, o que contribuiu para a redução do preço de um escravo israelita, que passou a custar menos que o valor de um cavalo. Adriano, em todo o império, proibiu qualquer ato religioso ou civil judeu, e o povo eleito sofreu a dispersão dolorosa, passando séculos sem poder recuperar-se do desastre de Bar Coxeba. No sítio de Jerusalém foi levantada a cidade pagã de Aélia Capitolina, onde predominavam os hábitos e costumes romanos. Jamais um povo sofreu tão longo e cruel exílio.
Nesse clima de ódios de toda a espécie, entre os sofrimentos mais diversos, Jesus disseminou o amor, a liberdade, a paz, conclamando ao reino de Deus e pregando a não violência até o próprio sacrifício, sintetizando os objetivos da vida no amor a Deus sobre todas as coisas e a próximo como a si mesmo. Fez esse legado de amor em torrentes luminosas e soberanas. A dinastia dos Seleucidas foi fundada por Seleuco I na Pérsia em 312 a.C., por volta do ano 200 a.C. Os Seleucidas conquistaram a Síria e os povos circunjacentes, quando então a Palestina lhes caiu sob domínio. Nota da autora espiritual. Os Asmoneus, esse período foi denominado de Segunda República Judaica, que abrange de 142 a.C. a 70 da nossa era. Filho de Salomé Alexandra, que restabeleceu a paz com os fariseus, mesmo antes da sua morte, seus filhos Hircano II e Aristóbulo II puseram-se em renhidas disputas pela sucessão. Notas da autora espiritual. Dom e Betsabe, para governar esse povo de 2 milhões de habitantes à época, calculava-se que em Jerusalém viviam 100 mil judeus. Roma mantinha 3 mil homens divididos em 3 cortes de infantaria, uma ala de cavalaria e auxiliares diversos, recrutados entre sírios, samaritanos, gregos e ábrades. Notas da autora espiritual. Livro Primícias do Reino.